Amigos de casa, que Deus abençoe você em nome do Senhor Jesus. Nós estamos aqui na Igreja da Graça de Caçapava, dando continuidade depois dessa reunião, desses eventos abençoados, dando continuidade aqui ao nosso estudo de Josué. Josué capítulo 6, versículo de número 20, diz assim, irmãos, gritou, pois, o povo, tocando os sacerdotes as buzinas, e sucedeu que, ouvindo o povo o sonido da buzina, gritou o povo com grande brado, e o muro caiu abaixo, e o povo subiu a cidade, e cada um em frente de si, e tomaram a cidade. Então, pessoal, nós paramos nessa parte, que Deus deu uma estratégia para Josué, né? Deus falou, Josué, ao invés de você traçar um plano militar, você vai pegar todo o povo e vai rodear em volta das muralhas, vai ficar uma distância segura para que o povo não seja alcançado pelas flechas, fica de longe, rodeia a cidade durante 7 dias, no último dia você vai rodear a cidade 7 vezes, e era para eles rodear em silêncio, né? Por quê? Porque haveria talvez algum que pudesse reclamar das condições da sua sorte. A gente está igual um bobo aqui, rodeando, inchando aqui o tornozelo, inchando aqui os joelhos, caminhando nesse deserto, nesse calor. Era para rodear em silêncio, né? E aí diz a Bíblia que quando eles deram a última volta, eles deram um grande grito, um grande brado. E você vê, irmãos, quando Deus opera, segundo os teólogos, passava 4 a 6 carroças em cima dessa muralha de tão forte que era. E você vê, irmãos, que a força não tem nada, né, perante o poder de Deus, que o poder de Deus é maior que qualquer coisa, em nome de Jesus. Esse grito, houve um milagre. Nós estamos começando essa campanha aqui na nossa igreja. A fé, quando rodeia o mal não aguenta, né? Em nome do Senhor Jesus. E o mal tem que cair por terra em nome do Senhor Jesus. Eu não sei qual é o mal que você tem enfrentado. Pastor, eu tenho enfrentado uma luta na saúde, nas finanças, na família, no casamento, seja o problema que for, irmãos. Deus, Ele opera através da fé. E a Bíblia diz que a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Quando você desliga tudo que está à sua volta, às vezes a pessoa está até o corpo presente na igreja, mas ela está tão conectada com o problema que ela não consegue se concentrar. O corpo está presente, mas a mente está longe, irmãos. Ela está pensando, sabe Deus aonde? Eu costumo até fazer uma brincadeira, está pensando na morte da bezerra, né? E agora não é hora disso, irmãos, é hora de você parar para ouvir o que Deus tem a dar para você em nome de Jesus, né? O diabo vai fazer de tudo, irmãos, para que um barulho lá fora que acontecer vai distrair você. Você vai olhar para trás, o que aconteceu, meu Deus do céu, para você não receber. E olha, irmão, nós temos que estar atento, porque às vezes, irmãos, Deus está falando, nós não estamos atentando para o que Deus está falando, a bênção está passando, nós estamos perdendo a bênção de Deus. Estamos perdendo o melhor da festa, perdendo o que Deus tem para nós, e o que Ele tem para nós é grande em nome do Senhor Jesus. No versículo 22 diz assim: Josué, porém, disse aos 2 homens que tinham espiado a terra: entrai na casa da mulher prostituta e tirai-a de lá, com tudo quanto tiver, como lhe tens jurado. Então entraram os jovens espias e tiraram Raabe e a seu pai, sua mãe e seus irmãos, e a tudo quanto tinham tirado. Tiraram também a todas as suas famílias, e puseram-nos fora do arraial de Israel. Porém, a cidade e tudo quanto havia nela queimaram a fogo. Tão somente a prata, o ouro, os vasos de metal, de ferro, deram para o tesouro da casa do Senhor. Assim deu Josué vida à prostituta Raabe, à família de seu pai e a tudo quanto tinha, e habitou no meio de Israel até o dia de hoje, porquanto esconderam os mensageiros que Josué tinha enviado a espiar a terra. Então olha só o que aconteceu, irmãos, né? É o que você faz para a obra de Deus, há uma recompensa. Irmãos, a Bíblia diz, Jesus disse, aquele que dá um copo de água para o profeta, ele recebe a honra do profeta, ele recebe a bênção do profeta. Às vezes o pastor se torna até meio chato na igreja,
O pastor fala: porteiro, não deixa a pessoa ir embora antes de terminar o culto. Por quê? Porque a pessoa vai embora sem a bênção final. Não fica sem essa bênção não, em nome do Senhor Jesus. Não precisa abrir, ela vai colocar lá 1 Reis, capítulo 16, versículo 34. 1 Reis 16, 34. Coloca aí, 1 Reis 16, 34. Ó. Em seus dias, Hiel, o betelita, edificou Jericó. Morrendo Abirão, seu primogênito, afundou. E morrendo Segube, seu último, pôs as suas portas, conforme a palavra do Senhor que falara pelo ministério de Josué, filho de Nun. Pode deixar esse versículo aí na tela? Olha o que diz o versículo 27, irmãos. 26. E naquele tempo Josué os esconjurou, dizendo: maldito diante do Senhor seja o homem que se levantar e reedificar essa cidade de Jericó. Sobre o seu primogênito fundará, e sobre o seu filho mais novo lhe porás a porta. O Josué, olha como é que a palavra tem poder. Josué falou o seguinte: o que reconstruir essa cidade, quando ele lançar a pedra fundamental, vai morrer o seu primogênito. E quando ele for colocar a última coisa, que é o portão da entrada das muralhas, vai morrer o seu segundo filho. E aí diz a Bíblia, irmãos, que em 1 Reis isso se cumpriu. Então, em seus dias, Hiel, betelita, edificou Jericó, morrendo Abirão, seu primogênito, afundou. Se cumpriu, quando fundou, morreu o primogênito. E morrendo Segube, seu último, pôs as suas portas, conforme a palavra do Senhor que falaram pelo ministério de Josué, filho de Nun. O que a pessoa precisa entender, irmãos, que às vezes a pessoa fala: não, isso é praga, pastor. O pastor jogou praga. Não, o homem de Deus fala segundo a palavra de Deus. Às vezes, irmãos, tem pessoas. A Bíblia diz que a morte e a vida está no poder da língua. Quem ama vai comer do seu fruto. Cuidado com o que você fala. Ah, pastor, foi num momento de emoção que eu falei. Pastor, foi numa brincadeira. Eu falei que esse menino é o capeta em pessoa. Não faça isso, irmãos. Ah, por quê? Porque ele é muito agitado, ele é muito ativo. A mente dele é muito mais rápida do que a dos outros, irmãos. E aí acontece o seguinte: a pessoa sempre fala palavras de baixo calão ou pejorativas. Isso aí nunca vai dar nada na vida. Irmão, você vai comer do fruto que você está falando. Pastor, mas eu fui no médico. O médico disse que o problema do menino é grave. Falou que o menino é isso e aquilo. Você não aceita, irmãos. Falou: meu filho é uma bênção, a herança do Senhor, em nome de Jesus. Se é para ser bênção, vai profetizando. Olha como é que a palavra tem poder, irmãos. O Josué falou: olha, vai morrer os dois filhos se reconstruir. Foi lá, reconstruiu e morreu, né? Aí o versículo 27: assim era o Senhor com Josué, e corria a sua fama por toda a terra. Dá uma paradinha aí, irmãos. A Bíblia fala que o Josué, Deus era com ele. E se Deus era com ele, ele se tornou famoso, né? Em toda a terra. Irmãos, aqui tem um problema. E qual que é o problema, pastor? Se eu conseguir que você identifique o problema hoje, eu já vou me dar a minha vida como satisfeita, a sensação do dever cumprido. O capítulo 7 diz assim, transgredir os filhos de Israel o anátema, porque Acã, filho de Carmi, filho de Zabdi, filho de Zerá, da tribo de Judá, tomou o anátema, e a ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel, enviando, pois, Josué de Jericó alguns homens a Ai, que está junto a Bet-Aven, do lado do oriente de Betel. Falou-lhes dizendo: subi e espiai a terra. Subiram, pois, aqueles homens e espiaram a Ai. Voltaram a Josué e disseram-lhe: não suba todo o povo, subam uns 2.000 ou 3.000 homens para ferir a Ai. Não fatigues ali a todo o povo, porque poucos são. Assim subiram lá do povo os 3.000 homens, os quais fugiram diante dos homens de Ai. Então aqui está o problema, pessoal. Eles vinham de vitórias. Eles tiveram a grande vitória na cidade de Jericó. Aí o Josué, ele pega alguns homens e manda espiar uma cidade bem menor, que era a cidade de Ai. E aí, irmãos, eles trouxeram o relatório: a vitória vai ser molinho. Vamos lá, não vamos levar todo o povo, vamos levar uns 2.000 ou 3.000 homens. Aqui está o problema. Você não vê o Josué orando.
Irmãos, às vezes isso acontece conosco, nós nos acostumamos com vitórias. Pastor, mas não é bom acostumar com vitória? É, pessoal, só que nós deixamos o temor. Às vezes a pessoa fala, não vou na igreja todo dia, não. Às vezes, quantos livramentos Deus já livrou você, quantas vitórias Deus já deu para você, irmãos. E aí você, o culto que você deixa de vir, irmãos, você acostumou com vitórias. Acostumou com vitória, perdeu o temor. O pastor é um comedor de arroz e feijão, igual a mim. O pastor tem idade para ser meu filho, meu neto. O pastor é homem também, então homem também erra, né? Às vezes nós até dizemos essas coisas, é que o temor está saindo do nosso coração. Nós perdemos. O pastor é homem igual você, sim, pessoal, mas é um homem de Deus, né? E ele, quando ora, pessoal, Deus dirige ele. Eu tenho pedido a Deus, Deus me dá um alimento para dar para o povo, em nome do Senhor Jesus. Nós nos acostumamos. Eu até peço, irmãos, eu sou semelhante àquela música antiga, né, da Jovem Guarda. Eu sou amante à moda antiga, do tipo que não mandava flores. Eu, no geral, irmãos, eu prefiro a Bíblia impressa. Por quê? Porque às vezes você está acompanhando a Bíblia no celular, daqui a pouco você está mandando mensagem, daqui a pouco você está vendo o zap, as redes sociais da vida. Então acompanhe o versículo aí na tela, tá? Em nome do Senhor Jesus. Você acostuma com vitórias. Acostuma, pessoal. Você para de orar. Não, eu venci lá, vou vencer aqui também. O Davi, pessoal, fez o seguinte: quando ele estava na festa da posse, que ele tomou posse do reinado, irmãos, lá de todo Israel, no dia da festa aconteceu o seguinte, pessoal: os filisteus vieram contra ele. Davi ora a Deus. Deus falou o seguinte: Davi, você vai encontrar os inimigos, primeira vez. Aí Davi vence os inimigos, volta lá e ele começa a contar, se gabar. Pessoal, eu parecia um estourar do açude, eu parecia uma máquina de guerra, eu venci os inimigos lá, os filisteus. Aí chega lá um soldado, chama o Davi, fala no ouvido: os filisteus reagruparam, soltaram. Davi fez a segunda oração. Por quê? Porque era uma segunda batalha. Irmãos, você tem que tomar banho todo dia, você tem que escovar os dentes todo dia, senão ninguém aguenta ficar perto de você, né? Dessa forma. Então você tem que orar todo dia, pessoal. Você tem que congregar na igreja. Eu já fui mês passado, eu não preciso esse mês. Eu preciso estar congregando, eu preciso estar na presença do Senhor, em nome de Jesus. Irmãos, a sua salvação, eu não posso salvar você. Pastor, me dá um cargo na igreja. Às vezes, irmãos, a igreja, né, o pastor tem que entender que igreja não é para ser oferecido, irmãos, um leilão para cargos na igreja. É claro que se a pessoa tem ministério, nós temos que encaixar as pessoas no ministério. Mas não é só, se eu não oferecer um ministério para a pessoa, não vai ficar na igreja, não vai ficar com Deus. Eu tenho que ensinar a pessoa a ter um relacionamento com Deus. Por quê, irmãos? Porque se a pessoa não tem um relacionamento com Deus, o que vai acontecer? Ela não vai ficar, irmãos, ela pode ter o melhor cargo, o melhor ministério, pessoal. Deus nos chamou para ser a família dele. Deus nos chamou para ter comunhão com ele, né? Em nome do Senhor Jesus. Às vezes a pessoa fala: pastor, eu parei muito para comemorar o meu sucesso. Não para nem para comemorar, não para nem para reclamar, não para nem para entender, continua caminhando. Tem coisa que só vai entender no dia do juízo. Deuteronômio 29, coloca aí na tela para nós, você não precisa abrir, ó. Deuteronômio capítulo 29, versículo 29. Deuteronômio: as coisas encobertas são para o Senhor nosso Deus, porém as reveladas são para nós e para nossos filhos para sempre, para cumprirmos todas as palavras desta lei. Então a Bíblia diz, irmãos, que as coisas encobertas são para Deus. Tem coisas que só no dia do juízo que nós saberemos. Então nós temos que estar na vontade do Senhor. Pastor, esse mês eu não tomei Santa Ceia, como se nada tivesse acontecido. Não, pessoal, esse mês você está sem comunhão, misericórdia. Se acontecer alguma coisa, você partir para a eternidade, você morrer, irmão, você não vai para o céu. Então nós temos que estar em comunhão com o Senhor. Deus formou um povo para que o congregasse em nome de Jesus.
Você não vê o Josué orando, pessoal. Às vezes nós gostamos do prestígio, nós gostamos, irmão, do sabor, irmãos, da fama, né? E nós não vamos a Deus. Nós temos que continuar indo ao Senhor, né? Não tem que ser autor de uma canção só, pessoal, né? Às vezes você viu quantas bandas fizeram sucesso que era de uma música só, irmão. Deus quer continuar te usando. E aí o versículo 5: e os homens de Ai feriram deles uns 36, e os perseguiram desde a porta até Sebarim, e os feriram na descida, e o coração do povo se derreteu e se tornou como água. Então Josué rasgou suas vestes e se prostrou em terra sobre o seu rosto perante a arca do Senhor até a tarde. Ele, os anciões de Israel, e deitaram pó sobre as suas cabeças, né? Ele tinha que ter feito isso aqui antes, irmãos. Depois da derrota, ele chama os anciões, ele rasga as suas vestes, joga cinza sobre a sua cabeça, ele fica de luto lá. Ele tinha que ter feito isso antes, irmãos. Às vezes é como diz aqui o ditado: depois que a vaca vai para o brejo, não adianta. Aí você tem que desatolar a vaca, né? Então primeiro nós temos que orar, apresentar a Deus, em nome de Jesus. Pastor, eu vou fazer uma viagem. Deus, eu quero a direção do Senhor. Não que Deus não queira, eu quero muito ver meu primo, meu tio, meu cunhado. Não que Deus não queira, mas é um momento, né? É um momento para você ir. Deus, abençoa minha viagem, me dá uma palavra, confirma. Aí eu orei, pastor, vai acontecer um negócio meio do caminho previsto. A Bíblia fala que Jesus mandou os discípulos entrar no barco e atravessar para outra margem. Mesmo eles obedecendo o Senhor Jesus, o vento soprou ao contrário. Mesmo você está fazendo a vontade de Deus, você vai ter uma rajada de vento contrário. Por isso que nós temos que estar orando na presença de Deus, né? Em nome do Senhor Jesus, para que Ele venha abençoar. Aí o versículo 7: e disse Josué: ah, Senhor Jeová, por que com efeito fizeste passar a este povo o Jordão, para nos entregares nas mãos dos amorreus, para nos fazer perecer? Antes nós tivéssemos contentado em ficar além do Jordão. Ah, Senhor, que direis? Pois Israel virou as costas diante dos inimigos. E versículo 10: então disse o Senhor a Josué: levanta-te, porque está prostrado assim sobre o teu rosto. 11: Israel pecou em transgredir a minha aliança, que ele tinha ordenado. Tomaram do anátema, furtaram, mentiram, debaixo da sua bagagem o puseram. 12: por isso os filhos de Israel não puderam subsistir perante os seus inimigos, virar as costas diante dos seus inimigos, porquanto estão amaldiçoados. Não sereis mais convosco, se não desarraigardes o anátema no meio de vós. Então, irmãos, a pessoa, veja bem, irmãos, se Deus está colocando bastante coisa nas suas mãos, glória a Deus, louvado seja o Senhor, né, em nome do Senhor Jesus. Mas não deixa de colocar em submissão a palavra de Deus, não, porque às vezes é a última que você vai comentar com a bênção de Deus. E o milagre de Deus tem que ser uma consequência todo dia, diário, constante, contínuo na nossa vida, em nome do Senhor Jesus. Quantas pessoas que pararam, irmãos, no tempo? Você fala, glória a Deus, o irmão contou um testemunho 10 anos atrás, aquele carro, e até hoje ele está com aquele carro, aquela casa, até hoje ele está com aquela casa, glória a Deus. Mas às vezes Deus poderia dar uma dezena, uma centena, pessoal. Deus é poder em nome de Jesus. É que às vezes as coisas param, irmãos, porque você para de buscar, você para de orar, você para de se colocar em submissão à palavra de Deus. Deus está falando, onde tem pecado, não tem como Deus operar, né? Já imaginou você ser responsável pela morte de alguém? Misericórdia, né? A Bíblia fala 36 pessoas foram feridas por causa do pecado de Acã, porque havia pecado lá no meio. Versículo 19 diz assim: então disse Josué a Acã, filho meu, peço-te glórias ao Senhor, Deus de Israel, faze confissão perante ele, e declara-lhe agora o que fizeste, não me ocultes. E respondeu Acã, Josué, e disse: verdadeiramente pequei contra o Senhor Deus de Israel, e fiz assim, quando vi entre os despojos uma boa capa babilônica, 200 ciclos de prata e uma cunha de ouro,
do peso de 50 ciclos, cobicei-os e tomei-os, e eis que estão escondidos na terra, debaixo da minha tenda, e a prata por baixo dela. Então, irmãos, acontece que o Josué chama o povo para santificar, e ele começa a chamar tribo por tribo, família por família, pessoa por pessoa, e ele descobre que o pecado está em Acã. O Acã falou assim: olha, Deus tinha dito não é para pegar nada, porque está amaldiçoado. E ele falou: eu peguei uma cunha de ouro, uma capa babilônica, eu peguei alguns ciclos lá e escondi na minha casa, está lá na minha bagagem. Quando ele fala isso, irmãos, a consequência veio, né? Irmãos, não queira nada que é dos outros, queira o que Deus tem para dar para você. Às vezes, pastor, parece que está faltando Deus dar para mim. Deus tem dado, pastor, mas parece que está vindo em conta-gota, e eu quero que Deus dá bastante. Então começa a buscar bastante em nome de Jesus. Às vezes, irmãos, você é um motivo de piada, porque você é o último lá em venda, você é o último lá da sua casa, as pessoas riem, faz chacota com você, continua buscando a Deus. Daqui a pouco você começa a crescer, Deus começa a honrar você, irmãos. Aí você, acontece o seguinte, perde a graça de fazer chacota, de fazer piada, de mexer com você. As pessoas vão querer descobrir o que você tem, qual que é o segredo, por que Deus está dando para você e não dá para elas. Aí o versículo 25, e disse Josué: por que nos perturbastes? O Senhor te perturbará nesse dia. E todo Israel apedrejou e os queimaram a fogo depois de apedrejá-los. Levantaram sobre ele um grande montão de pedras até o dia de hoje. Assim o Senhor se apartou do ardor da sua ira, pelo que aquele lugar se chama o Vale de Acor, até o dia de hoje. Então, a Bíblia fala que pegaram Acã, a família dele, e apedrejaram Acã, resolveram o problema, cortaram o mal pela raiz e levantaram um montão de pedra. Por quê? Ele cobiçou e pegou do que ele não poderia ter, irmãos. Irmãos, tem o que Deus tem para você, que é mais gostoso que Deus dá. E o que Deus dá, ninguém pode tirar de você. O que Deus dá, ninguém toma. Não tem macumba, não tem olho gordo, não tem olho feio, não tem cara feia. O que Deus dá, ninguém tira de você. Então busca a Deus, que Ele vai dar para você, em nome do Senhor Jesus. Fora o culto, irmão, você fez a sua oração hoje. O dia que não tem culto, você tem comunhão com Deus, você ora, você se coloca na presença de Deus. Nós temos que orar, pessoal, em nome do Senhor Jesus, né? Então, você vê que ele resolve o problema já dentro de Canaã, pisou na terra, mas ele não recebeu o seu pedaço de herança por causa do pecado. Tem pessoas perdendo muito, irmãos, por causa do pecado, irmãos. Pecado, estou fora, né? Como diz a música do Fernandes Lima, joga fora, peça perdão a Deus, fala: Deus, eu quero que o Senhor tenha para mim, em nome de Jesus. Então, nosso mal é que nós acostumamos com vitória, nós gostamos do assédio, do prestígio, né? Olha que a pessoa é famosa, ou tira uma foto comigo, né? Olha, me dá um autógrafo aqui. Irmão, você tem que entender que sem Deus você não é nada. Sem Deus não é nada. Quantas pessoas, irmãos, que já foram, irmãos, medalhões, já foram muito usados, até na igreja, nas mãos de Deus, irmãos, foram brasas vivas nas mãos do Senhor, já onde são apagados. Por quê? Porque pararam. Nós temos que continuar, em nome do Senhor Jesus, falando: eu não posso parar, eu preciso continuar, e Deus vai continuar dando a glória, dando a bênção, dando vitória, porque Ele é Deus de vitória. No capítulo 8, então disse o Senhor a Josué: não temas, não te espantes, toma contigo toda a gente de guerra, levanta-te sobre Ai, o que te tenho dado na tua mão, o rei de Ai e o povo, e a sua cidade e a sua terra. Aqui ele aprende a lição. Irmãos, que Deus abençoe, que você aprenda a lição. Não vai sozinho, não vai com o argumento humano, vai com a presença de Deus, vai com a direção de Deus, vai com a palavra de Deus na sua vida, em nome de Jesus. Aí ele vai orar a Deus. Deus fala: não, você errou, porque primeiro, você não falou comigo, segundo, você levantou alguns lá, agora eu quero que você pega toda a gente de guerra, pega toda a gente de guerra, né? E vai, porque eu estou dando na tua mão. Irmão, se Deus não der para você,
É como eu tenho dito, se ele não abrir a porta, você vai esmurrar a vida toda. Pessoal, ela vai colocar ali, 2 Coríntios 2,12. Coloca lá 2 Coríntios 2,12. Segunda carta de Paulo a Coríntios, capítulo 2, versículo de número 12. Ora, quando cheguei a Troade para pregar o Evangelho de Cristo, e abrindo-se-me uma porta no Senhor. Então preste atenção. Quando as pessoas, às vezes, elas vão para a cidade, no Brasil nós temos cidades turísticas, né? Às vezes a pessoa vai em alguma cidade para fazer turismo. No Brasil nós temos cidades que são turísticas, mas não turismo contemplativo, turismo industrial. A pessoa vai lá para fazer um seminário, um simpósio. Às vezes a pessoa vai para arrumar emprego, às vezes a pessoa vai para visitar parentes, né? Ou às vezes ela está de passagem. Eu estou de passagem, quero chegar lá no outro estado e aí eu quero pernoitar. Ela vai para dormir, né? Pousar naquela cidade. O Paulo não foi nenhuma dessas situações, nem para abrir empresa. A Bíblia fala, quando cheguei a Troade para pregar o Evangelho de Cristo. O Paulo foi para fazer outra coisa, a não ser pregar o Evangelho de Cristo. Foi Deus que mandou ele lá. E olha o que aconteceu. E abrindo-se uma porta no Senhor. Então, irmãos, quando Deus abre a porta, olha para mim, você só tem o trabalho de entrar. Se Deus não abrir a porta, você vai esmurrar a vida toda. Eu sempre cito o exemplo, irmãos, de cantores nesses programas de calor, de ídolos, de astros, né? Acontece que a pessoa, a vida toda, às vezes, irmãos, eu faço até uma crítica construtiva. O cara começa a cantar em barzinho, em pizzaria, ele vai cantar aqueles rockão dos anos 80, 90, ele parou no tempo, né? Ele parou no tempo. Ou às vezes ele quer cantar em inglês, irmãos, ele faz até a conjugação dos verbos errados em português, quer cantar em inglês. Aí você fala, meu Deus do céu, me dá aí, eu vou levar, vou comer em casa. Por quê? Porque dói até no ouvido. Porque Deus não abriu a porta. Irmãos, às vezes nós estamos vendo aqueles mesmos rostos, aquelas mesmas figurinhas carimbadas. Chega a eleição, toda pessoa acima de 18 anos pode se candidatar no Brasil. O cara, eu sou um candidato a vereador, né? Aí tem lá uma meia dúzia de votos. Daqui a 2 anos ele fala, eu sou candidato a deputado estadual. Tem mais meia dúzia de votos, porque Deus não abriu a porta. Deus não abriu a porta. Às vezes até algum falou, eu quero ser pastor. Então peça a Deus que Ele te dá o dom, pessoal. Se Ele não der o dom, se Ele não abrir a porta, você vai esmurrar a vida toda. E abrindo-se uma porta no Senhor. Se Deus abriu a porta, você só tem que entrar por ela. Versículo 13, coloca aí. Não tive descanso no meu espírito, porque não achei ali meu irmão Tito, mas despedindo-me deles, parti para a Macedônia. Ou seja, o Evangelho estava sendo perseguido na cidade de Troade. Então aquela tensão que estava na cidade afetou o espírito de Paulo. E aí o Paulo falou, gente, eu não achei meu irmão Tito, não era irmão de sangue, era irmão na fé. Ele não achou o Tito, o que ele fez? Pai do Senhor, graça e paz, fica com Deus aí, Deus abençoa vocês, vai na fé. Ele sai da onde ele estava, que Deus tinha aberto a porta para ele, e ele volta para Macedônia, despede das pessoas, volta para Macedônia. Nesse dia o Paulo foi um covarde, porque Deus tinha aberto a porta para ele. Só que a tensão estava tão grande que afetou o espírito de Paulo. Às vezes, irmãos, a tensão que está no mundo está afetando você. Ah, pastor, mas eu desemprego. Ah, pastor, mas as coisas estão tão caras. Irmãos, o preço que tiver, irmãos. A Bíblia Sagrada diz no Salmos 23, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Se Ele é seu pastor, irmãos, Ele não vai deixar faltar para você, irmãos. Diga graças a Deus. Você não tem que estar preocupado com isso. Você gasta muita energia naquilo que não é para gastar, pessoal. Você se põe a reclamar. Não, mas com o preço que está a gasolina, pastor, eu vou para a igreja até a pé. É bom você fazer uma caminhada, né, dessa maneira, até por questão da sua saúde. Alguns até por recomendação médica. Alguns, se não fosse o médico falar que tinha que caminhar, talvez ele teria ido embora mais cedo. Mas não entra nessa não, pessoal. Em nome de Jesus. Né? As pessoas fizeram tanta piada aí do valor do café, do ovo, né? Da carne, aquela coisa toda. Deus não deixou faltar para você. Você parou de tomar seu cafezinho, pessoal? Sim ou não? Você continua tomando. Por quê? Deus não está dando para você, pessoal? Em nome de Jesus. Ele é Deus,
Deus, Ele é Senhor em nome de Jesus. Então agora ele aprende, ele fala, eu vou orar, né? Então ele ora e leva todos. Aí o versículo 22 do capítulo 8 diz assim, ó: também aqueles da cidade lhe saíram ao encontro, assim ficaram no meio dos israelitas, uns de uma e outros de outra parte. Feriram-os até que nenhum deles sobreviveu nem escapou. Porém, ao rei de Ai tomaram vivo e a trouxeram a Josué. Então, irmãos, aqui eles venceram. Por quê? Porque eles colocaram o Senhor em primeiro lugar. Porque eles apresentaram a Deus antes. Quantas pessoas, irmãos, começam o seu trabalho, não apresentam a Deus o seu trabalho? Seja o mais simples que for, Deus, o Senhor está no controle, o Senhor está no comando, o Senhor é Deus. Isso é servir o Senhor, é colocar o Senhor em primeiro lugar, é estar à disposição do Senhor. Primeira coisa que Deus me der, peguei, recebi o meu pagamento, eu vou separar Deus. Tem gente que tem um zelo para isso. Faz uma oração, pega aquelas notas mais novas, tem gente que põe até perfume na nota, ora, apresenta a Deus. A pessoa tem carinho. Aí tem gente que fala, esse mês não sobrou, não deu, eu não dei o dízimo. Não, pessoal, para Deus é o primeiro, é o melhor, em nome do Senhor Jesus. Põe no seu coração, Ele vai abençoar, em nome de Jesus. Aí eles trouxeram o rei vivo. Aí o versículo 29: e ao rei de Ai enforcou no madeiro até a tarde, e ao pôr do sol ordenou Josué que o seu corpo fosse tirado do madeiro e lançado à porta da cidade. Levaram sobre ele um grande montão de pedra até o dia de hoje, né? Então Josué edificou um altar ao Senhor Deus de Israel no monte Ebal. Então você vê que eles vão e cortam o mal pela raiz e dá um altar a Deus. A nossa vida tem que ser um altar a Deus, né? Louvado seja Deus. Pastor, eu vendi como nunca. Glória a Deus por isso. Vou até fazer uma oferta pelo que Deus me abençoou em nome de Jesus. Faz altar a Deus. Pastor, a Bíblia fala que teve uma batalha que os soldados vieram e trouxeram uma oferta para Moisés, porque ninguém foi ferido nessa batalha. Louvado seja Deus, toda honra, toda glória seja dada ao Senhor, porque o Senhor nos abençoa em nome do Senhor Jesus. Amém, pessoal? Coloca Deus em primeiro lugar. Obedecer a Deus não é prejuízo, obedecer a Deus é lucro, em nome de Jesus. Eu vou parar por aqui o nosso estudo de Josué, pessoal, mas deixa eu te falar sobre esse dia de hoje, irmãos. Para nós é um dia histórico, né? É um dia especial. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 28, versículo de número 1. Mateus 28, 1. Eu não vou demorar nessa parte, não. Em nome de Jesus. Se bem que quando você vem para a igreja, você tem que vir com o coração aberto. Tem gente que tem uma pressa de ir embora, né? A pessoa, irmãos, às vezes a visita vai na sua casa e você fala, puxa vida, essa visita demora tanto, que hora que essa visita vai embora, não é verdade? E aí o que acontece? Porque tira a sua privacidade. Às vezes só na igreja que a pessoa tem pressa de ir embora. Você fala misericórdia, né? Olha o que diz, irmãos, capítulo 28, versículo 1, diz assim, ó, Mateus 28, 1. E no fim do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana, deveria ser madrugada, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro, e eis que houve um grande terremoto, porque o anjo do Senhor desceu do céu, chegou removendo a pedra da porta e sentou-se sobre ela, e o seu aspecto era como um relâmpago, e as suas vestes brancas como a neve. E os guardas, com medo dele, ficaram muito assombrados e como mortos. Mas o anjo respondendo disse às mulheres: não tenhais medo, pois eu sei que buscais a Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, porque já ressuscitou, como havia dito. Vinde, vede o lugar onde o Senhor jazia. Então, irmãos, a Bíblia fala que no domingo a Maria Madalena, a outra Maria, foram lá, né, embalsamar o corpo de Jesus. Elas têm uma outra passagem que elas estavam preocupadas: quem é que vai remover a pedra lá para nós? Aí houve aquele terremoto. Elas chegam lá, irmãos, vê que o túmulo está vazio, que o anjo está sentado sobre a pedra. Ela relata lá o aspecto do anjo.
E o anjo falou assim: eu sei que vocês estão buscando aqui, versículo 5, mas o anjo respondeu e disse às mulheres: não tenhais medo, pois eu sei que buscais a Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, porque já ressuscitou, como havia dito. Vinde ver o lugar onde o Senhor jazia. A diferença, irmãos, que nós servimos um Deus que ele foi morto e ressuscitou. O nosso Deus, irmãos, ele está ressurreto, né? Então, irmãos, a verdade que o anjo estava falando para elas em outras palavras: vocês estão buscando o vivo entre os mortos, né? Buscando o vivo entre os mortos. Quantas pessoas querem buscar Jesus, irmãos, nas religiões? As religiões, irmãos, é cheio de dogma, de doutrina, né? Mas é vazia do poder de Deus. O Evangelho é o voo mais alto, né? Em nome do Senhor Jesus. A pessoa fala: pastor, eu estou aqui nessa roda de pagode, samba, porque eu estou evangelizando. Aí está lá aquele batuque, está lá a pessoa bebendo, moça sambando, seminua, né? A pessoa: não, estou aqui evangelizando, está buscando viver entre os mortos. A pessoa fala: não, fui lá no carnaval entregar os folhetos, pastor, né, irmãos? A pessoa ela quer tudo, ela quer a própria, vamos falar, carnaval, festa da carne. A pessoa quer liberar os seus desejos mais ocultos, né, aquela coisa toda, extravasar. Às vezes a pessoa vai até hostilizar você. Aí está buscando viver entre os mortos. Alguém fala: ó, se você for lá no meu terreiro, eu vou na tua igreja. Você fala: então fica com o seu terreiro. Não, pastor, o senhor tem medo de lugar deles? Não tem, irmãos. É que o Evangelho de Deus não é para ser uma mercadoria barata. O Evangelho de Deus não é para negociar. Se a pessoa não quer Deus, deixa ela. Deixa ela. Jesus disse: deixa que os mortos sepultem os mortos. É claro que nós temos que orar para que a pessoa seja salva, mas às vezes você está indo em lugares, irmãos, que não é lícito ao cristão. Pastor, olha, eu tive uma folga, feriado prolongado, nós estamos aqui a 100 quilômetros ali de Ubatuba, eu vou dar um pulo lá na praia. Posso? Claro, Deus deixou a natureza para isso. O que você não pode é pré-dilutismo, né? E dessa forma. Então acontece o seguinte: pastor, eu queria subir ali em Campos do Jordão, 40 minutos daqui você está lá. Eu queria ir lá, que eu gosto do frio. Posso ir? Claro, dessa maneira. Não no dia do culto. Não no dia do culto, né? Então, resultado, irmãos, vocês estão buscando o vivo entre os mortos. Nós temos que buscar o vivo. Aonde está vivo? É na casa de Deus, é na presença de Deus, em nome do Senhor Jesus, porque Deus, Ele é Senhor, Ele não falha, né? Em nome de Jesus. Olha o versículo 11, diz assim, ó: e quando ia, eis que alguns da guarda chegaram à cidade, anunciaram aos príncipes dos sacerdotes todas as coisas que havia acontecido. E congregados eles com os anciões, e tomando conselho entre si, deram muito dinheiro aos soldados, dizendo: dizei, vieram de noite os seus discípulos, e dormindo nós o furtaram. E se isso chegar a ser ouvido pelo governador, nós o persuadiremos e vos poremos em segurança. E eles, recebendo o dinheiro, fizeram como estava instruído, e foi divulgado esse dito entre os judeus até o dia de hoje. Então os soldados que foram lá guardar o túmulo de Jesus, irmãos, ficou em estado de choque, vendo ali o anjo, esse terremoto, esse episódio todo. Eles vão e falam com os religiosos da época, e falam: olha, veio um anjo e ressuscitou, ele realmente é Deus. E os religiosos da época falaram assim: estou te dando bastante dinheiro, vocês calam a boca, se alguém te perguntar, vocês falam que vocês dormiram na guarda de noite, os discípulos vieram, roubaram o corpo de Jesus, né? E se isso chegar a estourar no governador, nós vamos colocar vocês em segurança, vocês estão seguros. E a Bíblia fala que até o dia de hoje, irmãos, acredita-se nessa mentira. Irmãos, é por isso que você vê que os judeus, Jesus veio para os seus não receberam, não reconheceram. Até hoje eles não acreditam que Jesus é o Filho de Deus, acreditam que Jesus é mais um dos profetas. É por isso que virá o anticristo, né? Porque a Bíblia fala: se for possível, vai enganar até a fé dos escolhidos, né? Por quê, irmãos? Porque eles não acreditam que Jesus era o Filho de Deus.
Eles divulgaram essa mentira até o dia de hoje. Acredita-se nessa mentira. Existem pessoas, irmãos, que a pior mentira não é aquela que nós falamos, né? Coloca João 8,44. Olha o que a Bíblia fala sobre a mentira. Ó. João capítulo 8, versículo 44. Ó, vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer o desejo de vosso pai. Quando a pessoa mente, ela é filha do diabo, e ela quer satisfazer o desejo do seu pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentiras, fala do que ele é próprio, porque é pai do que irmão da mentira. Então veja, irmãos, que o crente de Deus não mente, irmãos, nem para a criança. Olha o bicho papão aí, não, nem para a criança semente. A Bíblia fala que quem mente é filho do diabo. Uma mentirinha pode até salvar você no momento, irmãos. Às vezes você tem que contar duas, uma para tampar a outra. Em alguns casos tem que contar três. Mas a pior mentira não é aquela que nós falamos, é aquela que nós vivemos. Nós temos que viver a palavra de Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém, pessoal? Não viva uma mentira, fala, eu quero viver a bênção de Deus. Vamos nos colocar de pé, vamos orar, vamos apresentar a Deus, em nome do Senhor Jesus. É momento de comunhão, fala, eu quero viver a verdade de Deus, eu quero viver a bênção de Deus, em nome do Senhor.